Amém. Quem está feliz aqui nessa noite? Quem quer mais de Jesus? Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. E o tema da mensagem que Ele colocou no meu coração é avivando a chama de um coração frio. Engraçado que eu estava ali orando, né? Eu estava andando ali, aí eu encontrei um papelzinho dobrado no chão, né? De repente vi, e aí eu, curioso que sou, abri para ver o que estava escrito nele. Está escrito: eu amo Jesus. Eu não sei de quem que é, mas isso veio para afirmar algo que já está no meu coração. Porque quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, né? Nós estamos caminhando, nós estamos vivendo dia após dia, mas se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos nos esquecendo desse amor que nós temos por Jesus. Acaba passando despercebido a presença de Jesus, que é uma presença viva. Sabe, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente que a gente estava ali, sabe, eu tenho sentido algo diferente. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele quer falar ao nosso coração. Jesus, Ele quer nos tocar, e eu não sei o que te trouxe aqui. Como a Ana Clara disse, tem bastante rostinhos novos aqui, sabe, e eu não sei o que trouxe você até aqui, mas eu tenho certeza que Jesus, Ele vai te tocar nessa noite. Eu tenho certeza que Jesus, Ele vai avivar a chama do seu coração de novo nessa noite. Sabe, eu tenho pensado nesses dias sobre uma geração que tem se esfriado no meio do caminho. Uma geração que está lidando com essa frieza espiritual. Sabe, uma geração que tem desanimado da fé, uma geração que tem deixado de queimar por Jesus, uma geração que tem perdido e tem tirado o foco de Jesus, uma geração que tem se distraído muito com muitas coisas, e Jesus talvez tenha perdido o destaque na vida dessa pessoa, e essa geração ela tem se perdido. Sabe, e existe um espírito de frieza que tem rondado a muitos nessa geração. Então, muitos lugares que nós temos ido, que nós temos visto, em nosso meio, a gente tem visto muitas pessoas, muitos jovens, muitas famílias, pessoas que talvez estão há anos na fé, que têm se desanimado, que têm se esfriado no meio do caminho, que têm paralisado as suas vidas. Sabe, e frieza espiritual, além de ser um espírito que vem para te paralisar, é também um pecado, porque nos faz abandonar o primeiro amor, faz nós tirarmos Jesus do centro das nossas vidas, faz com que nós não sejamos apaixonados por Jesus o suficiente como nós deveríamos ser, faz nós nos distrairmos por qualquer coisa. Sabe, a frieza, ela é um aspecto de sono na nossa vida. É como se nós estivéssemos aqui, num ambiente aqui de culto, onde o Espírito Santo está aqui, onde o Espírito Santo ele está movendo o sobrenatural dele aqui, ele está se manifestando, ele está tocando pessoas. Mas se você estiver com o coração frio, tudo que está acontecendo aqui, ele passa despercebido por você. Sabe, a frieza espiritual, ela é o momento que você não sente mais, você não enxerga mais, você não ouve mais, e Jesus já está passando despercebido. Jesus já não é suficiente para você. Talvez os seus prazeres tenham falado muito mais do que Jesus na sua vida. Talvez você tenha perdido o foco para Jesus. Sabe, e a gente realmente precisa, como geração, eu e você, uma geração de jovens, nós precisamos despertar nesses dias, nesse tempo.
nós precisamos despertar para aquilo que Jesus, Ele está fazendo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós, sabe? Então não dá mais para a gente viver de qualquer jeito. Nós precisamos ser pessoas mais para cima, mais vigorosas, mais fortes, mais convictas, mais animadas, mais alegres. Nós não podemos permitir a frieza nos parar. Principalmente nós, onde a Bíblia diz que jovens, vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno. E nós não podemos deixar com que essa chama, com que o nosso amor por Jesus se esfrie no meio do processo, porque nós vamos ficar paralisados. Então, olha para a pessoa do seu lado e diz: você precisa despertar. Sabe, a nossa paixão, ela precisa contagiar outras pessoas. Porque você pode ter certeza que aquela pessoa que está frio é uma pessoa incomodada. É uma pessoa que vem no culto e aí ela repara tudo que está acontecendo no culto, menos na presença de Jesus. E aí ela acha que tudo que está acontecendo no culto é loucura, não tem nada a ver. Mas ela começa a enxergar aquela pessoa que está apaixonada. E aquela pessoa que está apaixonada, ela não está preocupada com ninguém, somente com Jesus. Ela veio aqui porque ela quer mais Jesus. Ela quer ser mais apaixonada por Jesus. Ela quer conhecer Jesus. Então ela vem aqui não para receber algo dele, mas ela vem agora para entregar algo a ele. Sabe? E nada impede uma pessoa apaixonada de adorar com excelência, de erguer suas mãos, de gritar um glória a Deus, de pular, olha o tamanho desse espaço aqui, e nós somos livres para adorar a Deus da melhor forma que nós pudermos, com toda a nossa força, com tudo aquilo que a gente tem. Só que quem está frio, ele começa a reparar isso e se incomodar, mas realmente isso vai acontecer, porque a paixão de uns vai revelar a frieza de outros. Então todo o ambiente que você encontra uma pessoa apaixonada, você vê essa pessoa adorando a Deus, você vê essa pessoa exaltando o nome de Jesus, preocupada somente em adorar Jesus, e se você tem ficado incomodado com isso, cuidado, talvez o seu coração esteja ficando frio, porque a paixão de alguns vai expor a frieza de outros, e é isso que tem acontecido hoje na nossa geração. E a gente tem perdido a sensibilidade do Espírito Santo. Nós temos perdido a convicção de que nós estamos aqui adorando Jesus, um Deus que é vivo, um Deus que se manifesta a nós, um Deus que anseia por um relacionamento mais profundo comigo e com você, um Deus que morreu por nós para resgatar um relacionamento que havia sido perdido. E agora Ele nos reconectou a Ele, nós temos livre acesso a Ele. E agora Ele quer se revelar para nós de uma forma única. Ele não quer ser o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, Ele quer ser o teu Deus. Ele quer se revelar a você. Talvez você tenha um entendimento de quem Jesus é. Talvez porque você ouviu de alguém, você ouve nos cultos que você frequenta, que você vem, mas o que Jesus ele tem para mim e para você é um relacionamento íntimo, profundo, onde Ele quer se revelar como o seu Jesus, onde Ele quer te levar em um lugar mais profundo e falar: olha, eu sou esse Jesus que morri por você, sabe, e abrir o seu entendimento para isso, e revelar o amor dele para mim e para você. Me assusta quando eu leio Mateus capítulo 24, no versículo 12, onde a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E hoje, infelizmente, isso tem acontecido. Quantos jovens, quantas pessoas que nós temos visto que têm desanimado da fé, que têm tomado outros rumos, que estão tentando procurar uma outra vida, jovens que não querem mais assumir compromisso. E o engraçado é que nós
queremos viver a eternidade com Deus. Quem quer viver a eternidade com Deus aqui? Você quer viver a eternidade com Deus? Mas a pergunta para mim e para você é: por que você não gasta tempo com Ele agora? Sabe, nós queremos viver a eternidade com Deus, mas não gastamos tempo com Ele agora. Faz sentido isso? Faz algum sentido alguém querer viver uma eternidade com Deus, mas não ter tempo para Ele, não gastar tempo para Ele agora? Sabe, pense sobre isso. É algo que tem me feito refletir. Onde Jesus ele está na nossa vida? Será que Jesus ainda é o centro? Será que Jesus ainda é o nosso primeiro amor? Será que Jesus ainda é a nossa maior paixão? Será que o nosso coração ainda queima por Jesus? Será? Nós precisamos começar a pensar sobre isso. Nós precisamos realmente começar a entender o que Jesus fez por nós, o que Ele conquistou naquela cruz por nós, e tomar uma decisão, porque a frieza, ela não acontece de uma hora para outra, não é algo que, eu acordo e estou frio, não, a frieza ela vem através de decisões que nós vamos tomando dia após dia, e decisões que têm nos levado para mais longe de Jesus, e decisões que nós temos tomado onde Jesus não tem a centralidade, onde Jesus não é o foco, onde Jesus não é o objetivo, onde Jesus não é a prioridade. E aí nós fazemos tudo o que nós temos que fazer na nossa vida, e depois entra Jesus. Sabe, nós nos esquecemos que não tem como existir alguma coisa entre mim e Jesus. Não tem como. Eu preciso ser inteiro dele. Ele precisa ter o destaque completo na minha vida, o meu foco, a minha paixão, o meu coração por completo precisa ser dele. O seu coração por completo precisa ser dele. E nós precisamos voltar a pensar sobre isso, porque a gente vai vivendo a nossa vida, e aí a gente vai crescendo, e aí nós vamos começando a amadurecer. Só que Jesus, a paixão por Jesus, a fome, a sede pela presença de Deus, ela não pode mudar em nós. Isso precisa só aumentar. Achar aquele papelzinho ali escrito "Eu amo Jesus" me faz refletir como está a minha paixão, o meu amor por Ele. Que eu não posso me acostumar em entregar mais ou menos, em me doar mais ou menos, em oferecer um louvor mais ou menos, em viver a minha vida mais ou menos. Existe uma vida de devoção que Ele nos chama a viver, e essa devoção ela precisa ser completa. Esse é o nosso chamado. O chamado primordial de todos nós é conhecer a Deus. Não existe chamado maior. Talvez você tenha tido aí crises de identidade. Mas eu não sei meu propósito, eu não sei meu chamado. Já estou te falando aqui, o teu chamado primordial é conhecer a Deus. Esse é o nosso chamado primordial. Ele nos chama a conhecê-lo, e que nós possamos como geração despertar. Tozer dizia que a pergunta mais importante para ser respondida na sua vida é quem Deus é. Será que você consegue responder quem Deus é? Sabe, será que realmente você tem entregado o seu coração, a sua vida a Jesus por completo? Então nós precisamos começar a pensar sobre isso. Isso tem me gerado, sabe, um desespero pela presença de Deus, um anseio de conhecer mais a Jesus, um anseio mesmo de ter experiências sobrenaturais e profundas com Ele que eu nunca tive antes. E eu quero ser mais apaixonado por Ele, e eu quero amar mais a Ele. Não é o suficiente, eu preciso de mais, eu sei que tem mais, e é essa paixão, é esse fogo, é essa fome, esse amor
que precisa voltar a mover o meu coração e o seu coração. Porque senão você vai viver de culto após culto. Você vai se alimentar e se alimentar. Mas se não tiver uma entrega completa, e se você não viver uma vida de devoção, não é 1 hora, 2 horas de culto que vai alimentar você. O que te alimenta é a sua devoção a Deus. É a nossa devoção a Ele. Só que muitos nessa geração têm deixado a frieza tomar conta de seus corações. E a frieza, ela é como uma injeção de anestesia. Alguém já tomou uma anestesia aqui? Quem tomou sabe do que eu estou falando. A anestesia, ela vai paralisar essa parte que foi anestesiada em você. Você pode beliscar, você pode bater, você não vai sentir dor, você não vai sentir nada, ela te paralisa. E a frieza espiritual, ela causa isso com a gente. Você não tem a percepção de mais nada, você paralisa. Você entra em um estado de paralisia completo. E isso é muito perigoso. E isso está sujeito a todos nós. Todos nós estamos sujeitos à frieza, se nós não tomarmos conta da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Jesus, de nós entendermos que o lugar que Jesus tem para nós é um lugar profundo, é um lugar que eu preciso ir além do racional, eu preciso ir além daquilo que talvez eu estou vendo todo mundo ir. Eu preciso ansiar um lugar mais profundo em Deus. Se não é arrebatamento ainda não, gente. Som. Então eu queria que... Parou. Som. Mateus 13. Isso tem me levado a refletir. E o primeiro cuidado que nós precisamos ter é um cuidado para nós não dormirmos. Muitos de nós talvez estamos dormindo em momentos que nós precisaríamos estar mais ativos, atentos e despertados. Então, Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus vai nos contar uma parábola. E ele começa contando que o reino dos céus é como um agricultor que semeou, a partir do versículo 24, gente. Vocês estão caçando aí, né? E ele diz que o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto os servos faziam o quê? O que eles faziam? Dormiam. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Até aqui. Então Jesus ele conta essa parábola e ele começa a dizer que enquanto os servos eles dormiam, vem o inimigo e faz o quê? Semeia o joio no meio do trigo. Isso é perigoso, porque é nesse momento que nós dormimos que o inimigo muitas vezes entra e começa a plantar coisas no nosso coração. E aí ele começa a plantar dúvidas no seu coração. Ele começa a plantar desânimos no seu coração, questionamentos no seu coração. Sabe, e tudo aquilo que tem sido semeado, as palavras que Deus tem falado com você, agora você já não tem mais convicção.
Agora isso tem causado dúvida no seu coração, porque é no momento que nós vacilamos e dormimos, é que o inimigo vem e lança algo totalmente contrário daquilo que está sendo semeado na nossa vida. E olha como é perigoso nós dormirmos. Abra comigo aí, em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Eu não vou ler porque é meio extenso, mas depois você pode ler. Mas aqui é Jesus. Jesus, ele está agora no Getsêmani, um momento onde ele enfrentaria dor, um momento onde a alma dele estava angustiada. Jesus estava no Getsêmani ali orando, e ele chama 3 homens, aqueles que ele considerava os mais próximos dele, que ele tinha chamado para mais perto. E aí ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele. E aí eles sobem e Jesus está lá, está orando. Jesus está numa guerra ali. Jesus, ele está aflito. Jesus, ele está angustiado. É a oração que muitos de nós conhecem, que Jesus fala: Senhor, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. É o momento onde Jesus tem sofrido a dor do pecado ali. É o momento onde ele chega a suar sangue. Um momento onde ele está passando e enfrentando muita angústia ali. E aí ele chama os discípulos, ele fala assim para os discípulos: olha, vem comigo, vigiem aqui comigo e orem aqui comigo. E aí Jesus, ele se afasta um pouco e ele vai orar. E aí ele começa a orar e depois ele volta aos discípulos. E o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. E aí ele repreende os discípulos, ele volta a orar de novo, e ele volta mais uma vez, e os discípulos estavam orando, estavam dormindo de novo. Depois ele faz isso, e pela 3ª vez, os discípulos estavam dormindo de novo. Em um momento que eles precisavam estar alertas, atentos, que eles precisariam estar ali guerreando com Jesus, orando com Jesus, sendo um apoio para Jesus, fortalecendo Jesus na oração. Eles estavam dormindo. E aí Jesus olha para eles e fala: olha, vigiem e orem. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus olha para eles e fala: vocês não têm a capacidade de, por 1 hora, vigiarem aqui comigo. Você entende esse cenário que eu estou falando aqui para vocês? Jesus, no momento de maior angústia dele ali, onde ele chamou os 3 homens que ele mais confiava, onde ele entendia que esses homens estariam com ele nesse momento de angústia, orando junto, intercedendo junto ali, e esses homens estavam dormindo. E talvez nós nos encontramos dessa forma. Talvez 1 hora para Deus, para nós é demais. Talvez dar 1 hora do nosso dia para Deus, para nós é um sacrifício impossível de acontecer. Talvez entregar 1 hora do nosso dia para Deus, a gente não se importa com isso. A gente acha que nós estaremos perdendo tempo com isso. Ah, mas 1 hora é muito. Eu posso estar vendo uma série, posso estar no meu Instagram, eu posso estar no meu TikTok, posso estar batendo um papo com os amigos. E aí a gente vai deixando Jesus de lado, vai colocando Jesus de lado. Nós vamos dormindo. E o nosso coração, ele vai se esfriando. Olha mais um exemplo, em Atos capítulo 20, você não precisa abrir também, mas em Atos capítulo 20, versículos 7 e 9, vai falar de um jovem chamado Eutico, eu acho que é Eutico que fala, Eutico. E aí vai relatar a história onde Paulo, ele está numa casa, ele está pregando, e a oração de Paulo, a pregação de Paulo se estende a noite inteira, a Bíblia vai dizer.
E o engraçado é que esse jovem, ele estava numa janela. E eu fico pensando, por que ele estava numa janela? E aí a Bíblia vai dizer que, por se estender a pregação de Paulo, aquele jovem, ele cai no sono e ele cai da janela. E era alto o lugar onde ele estava. Ele cai e morre. E aí Paulo vai e ressuscita ele e tudo mais. Mas eu quero dar ênfase nessa questão de estar na janela. Talvez muitos de nós nos encontramos nesse lugar de janela. E sabe o que representa isso? Estar na janela. É um momento onde você está olhando para as coisas que é de Deus, mas você está olhando lá para fora. Você está olhando para as coisas que estão acontecendo lá fora. Eu fico imaginando aquele jovem na janela, prestando atenção na pregação de Paulo e prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo lá fora. Totalmente distraído. E tão distraído que estava, que acontece o quê? Ele cai no sono e ele morre. E é isso que a frieza espiritual, ela causa. As distrações. Talvez você está ocupado demais nas janelas, ou talvez com um pé no mundo e um pé aqui. Talvez não tomou a decisão de se entregar por completo a Jesus, que você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora, com seus amigos, com festa, com balada, com droga, com pornografia, com prostituição, com ficar, com beijar. E aí você vem para cá, só que sua mente, o seu foco, ele está dividido. O seu foco está um pouco em Jesus e um pouco nas coisas do mundo. E isso vai trazer um grande risco, porque você vai acabar dormindo e morrendo espiritualmente. E foi o que aconteceu com esse jovem. Então olha para a pessoa do seu lado aí e fala, cuidado para você não dormir. Dá um beliscão nela e fala, você não tá paralisado não, né? Dá um beliscão, vê se ela sente aí, vê se a pessoa sente o beliscão. Então nós precisamos tomar cuidados para não estar dormindo. Nós precisamos despertar. Nós não podemos permitir com que a frieza tome conta do nosso coração. E somente um coração que queima é capaz de derreter um coração congelado. Somente um coração que está queimando por Jesus. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Somente um coração que queima é capaz de derreter um coração congelado. 2 Timóteo capítulo 1, diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo esta carta a Timóteo, o meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que eu sirvo, com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre eu me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Eu quero muito revê-lo, porque eu me lembro de suas lágrimas. O nosso reencontro me encherá de alegria. Eu lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Eu vou até aqui e o significado dessa palavra avivar, ela representa para nós reavivar, ela significa manter a chama incandescente. É o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, de se tornar mais ativo, de se tornar mais intenso, despertado. Sabe, ali, eu não sei o porquê,
Mas Paulo agora está escrevendo para o seu filho na fé, para o seu discípulo. E Paulo, ele não escreve isso à toa. Ele não escreve para Timóteo para lembrá-lo de avivar a chama do dom que havia nele à toa. Não foi por um acaso. Então Paulo estava percebendo que agora o jovem Timóteo, de alguma forma ou por alguma circunstância, ele estava permitindo alguma situação esfriar a chama que havia sido acesa no coração dele. Timóteo era alguém jovem, que foi dada uma missão a ele, de tomar conta de uma igreja. E aí eu fico imaginando muitas situações que ele precisou lidar, contrariedades, pessoas que talvez não respeitavam a ele. E aí ele precisava se manter firme, mas talvez essas situações que ele estava lidando, estava desanimando ele. E aí agora Paulo escreve essa carta a ele. Lembrando que essa é a última carta que Paulo escreve. Ele estava preso em Roma, prestes a ser morto. E aí ele escreve a Timóteo. E ele fala, olha, agora você precisa avivar a chama do dom que há em você. Você precisa voltar a olhar para o seu coração e a perceber que existe uma chama que queimava muito mais do que tem sido queimado agora. Existe uma paixão, Timóteo, que você tinha por Jesus, que era muito maior do que essa que você tinha agora. Então agora, Timóteo, eu quero lembrar você de avivar essa chama no seu coração. Sabe, é somente a paixão por Jesus que é capaz de derreter esse coração gelado. É somente o desejo, o anseio por Jesus que é capaz de derreter essa frieza e quebrar essa frieza em nome de Jesus. Nós não vamos fazer parte como geração de pessoas que têm se esfriado no meio do caminho, que têm desistido, que têm abandonado o Evangelho, que têm negado a Jesus, pessoas cheias de dons, talentos, que têm desistido de tudo. Nós não faremos parte desses, porque nós vamos queimar todos os dias por Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Vocês estão aqui? Pelo amor de Deus. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos permitir com que a frieza, e nós precisamos voltar, sabe, realmente a amar Jesus. Nós não podemos nos esquecer que o maior mandamento sempre foi e sempre vai ser amar a Deus acima de todas as coisas. E nunca vai mudar. Esse é o maior mandamento. Sabe, nós precisamos voltar para esse lugar de contemplar Jesus. Realmente de contemplar quem Ele é. De realmente sermos apaixonados por Jesus. Sabe, uma paixão que nada vai te impedir mais de viver para Ele. Não vai existir plano B mais para você. Não vai existir mais um caminho de volta para você. Porque você escolheu um caminho e você vai viver ele até o fim. E esse caminho é Jesus. É nos relacionarmos mais profundo com Jesus. Sabe, eu creio mesmo que Deus ele está nos levantando para viver um caminho que não tem mais volta. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, não existe mais outra vida para se viver. Não existe mais outro lugar para se estar. Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jesus. Eu amo Jesus, eu quero mais Jesus. E isso precisa voltar a queimar no nosso coração. Jesus precisa ser o primeiro amor. Ele precisa ser esse lugar de destaque. Sabe, então nós precisamos voltar a tomar algumas decisões mais radicais na nossa vida. Porque eu não posso amar Jesus, por exemplo, como eu amo a minha esposa. Eu amo muito ela, mas eu amo muito mais Jesus. Eu não posso amar Jesus menos do que eu amo meus pais, menos do que eu amo, sei lá, os meus amigos, meu namorado, minha namorada. Não existe isso. Jesus é a prioridade, Jesus é o foco, Jesus é o centro, Jesus é o primeiro. Sabe, isso precisa voltar a fazer sentido para mim e para você.
Porque senão sempre nós estaremos negociando Jesus. Sempre nós estaremos trocando Jesus. Sempre nós estaremos negando Jesus no nosso estilo de vida. Quantos lugares que talvez vocês vão, que vocês precisam se mostrar pessoas apaixonadas por Jesus, mas a conversa imoral dá mais prazer do que ter Jesus em você. Quantos lugares que você vai, talvez lá na sua casa, uma imagem, uma tela, um vídeo que você vê, te dá mais prazer do que saber que você tem Jesus em você. E aí você peca. E aí você se entrega ao pecado. E aí você cai. E aí isso te desanima na fé. Sabe, a gente realmente precisa voltar a sermos desesperados por Jesus. Porque a submissão, o desespero, a santificação, a urgência, a prioridade são marcas de um coração que queima por Jesus todos os dias. Submissão, desespero. Você já viu alguém desesperado? O jeito que essa pessoa fica, incontrolável. Nada vai parar essa pessoa, ela está desesperada, ela está louca, ela quer muito uma coisa. Nossa paixão por Jesus precisa mover o nosso coração. Jesus, o que Ele mais anseia é se revelar para mim e para você. Jesus, o que Ele mais anseia é se fazer conhecido para nós. Ele está de braços abertos, só nos esperando ao lugar secreto. Sabe, um dos textos que eu mais amo na Bíblia é João capítulo 17, versículo 3, que diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Sabe, nós estamos buscando no Evangelho a nossa salvação, a viver a eternidade com Deus. E a Bíblia agora ela está nos dizendo que a vida eterna é conhecê-lo. A vida eterna é esta, conhecer a Deus. E por que nós não estamos buscando essa vida todos os dias? E Deus constantemente está nos chamando a esse lugar de devoção completa a Ele. Sabe quando Davi, ele escreve os Salmos 27, ele fala, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei, que Ele me permita viver na sua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa me importa, uma coisa é suficiente, uma coisa apenas é necessária, e eu não troco isso por nada, eu não deixo isso por nada. Nenhum outro lugar será maior do que o lugar que eu quero estar com o meu Jesus. E é essa a paixão que precisa mover o nosso coração. Davi ele escreve no Salmo 132, eu não darei descanso aos meus olhos. As minhas pálpebras elas não vão descansar até eu preparar um lugar para a habitação do meu Deus. Sabe, o meu amor, o meu desejo, o meu anseio por Deus é tanto que eu não vou descansar até preparar um lugar para Ele. E esse precisa ser o nosso anseio. O seu coração precisa ser movido por essa paixão, onde você não terá descanso de preparar um lugar para o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver, você vai estar criando um ambiente onde Jesus, Ele governe e reine, toque pessoas, cure pessoas, salve pessoas, mas somente um coração apaixonado tem essa capacidade, somente um coração que está queimando de paixão por Jesus, tem essa capacidade. Então olha para a pessoa do seu lado e fala, volte a queimar por Jesus. Não tem como a gente ser mais do mesmo jeito.
Não tem como mais. É algo que eu falei na semana passada, eu compartilhei um pouco sobre metanoia. E eu disse que não tem como mais nós sermos cristãos meia boca. Ou nós somos de Cristo, ou não somos. Não tem como mais a gente viver à beira do caminho. Não tem como mais a gente ficar sentado numa janela. Não tem como mais o meu pé estar lá no mundo e meu outro pé aqui. Não tem como mais o meu braço esquerdo adorar a Deus e o meu braço direito pecar. Não tem como mais, eu preciso tomar uma decisão todos os dias. E que essa decisão seja a Cristo, seja conhecer mais a Jesus. Vocês estão me entendendo? De verdade. Lucas capítulo 24. Depois você pode anotar, abrir na sua casa. Lucas 24, no versículo 13 até o 34. Vai contar sobre aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús. E foi diante desse texto, na verdade foi diante de uma palavra só que saiu essa ministração que o Senhor tem falado comigo. Que no versículo 32, diz assim, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Sabe, eu estava orando e eu estava pensando, e essa palavra ela veio muito forte. Não ardia o nosso coração? Porque a história é o seguinte: Jesus, ele morre e ele ressuscita. Jesus, ele tinha muitos discípulos, não eram apenas os 12 apóstolos. Ele tinha muitos discípulos. E esses dois homens aqui, que nós estamos falando nesse texto, que estavam indo para o caminho de Emaús, eles eram discípulos de Jesus. Mas eles não conheciam verdadeiramente a Jesus. Porque eles estavam esperando alguém que viria com justiça, com espada, para libertar Israel do exército romano. Então eles esperavam um guerreiro. E depois que Jesus ele morre, ele é crucificado. E aqueles dois homens, eles veem tudo aquilo. Mas aqueles dois homens, eles tinham escutado de Jesus o seguinte: não saiam de Jerusalém. Vocês precisam ficar nesse lugar. E Jerusalém significa o quê? O lugar da presença. E aí Jesus fala para eles: olha, não saia desse lugar. Não saia, permaneçam aqui até a promessa ser cumprida, até descer sobre vocês o Espírito, até vocês receberem a promessa. Mas esses dois homens, depois que Jesus ele morre, esses dois homens, eles saem desse lugar. E aí agora a Bíblia diz que eles estão indo para o caminho de Emaús. E Emaús significa uma terra de desilusão. Então esses homens, depois que Jesus ele foi morto, esses homens perderam totalmente a esperança que eles tinham. Eles perderam a perspectiva, eles perderam a fé deles. Eles não estavam mais vendo, enxergando, sentindo. Eles estavam nesse estado de paralisia. Eles estavam nesse estado de frieza completa, porque quem eles tinham a esperança deles agora se foi. Mas porque eles não conheciam realmente Jesus. E aí eles saem do lugar da presença e eles vão para um lugar da desilusão. E aí a Bíblia vai dizer que no caminho, quem aparece para eles? Jesus. E aí Jesus começa a conversar com eles. Jesus começa a dialogar com eles. Mas eles estavam tão frios, eles estavam tão sem esperança, eles estavam tão desiludidos, que eles não tiveram a capacidade de sentir Jesus, de ver Jesus, de entender que era Jesus que estava com eles. E o caminho que Jesus percorre foi um caminho longo.
E aí Jesus começa a discorrer as escrituras com eles. Começa a falar que era necessário tudo o que tinha acontecido acontecer. Só que aqueles homens não conseguiam enxergar, não conseguiam ver, não conseguiam ter a percepção de Jesus. Até que eles chegam em Emaús. E aí eles vão para uma casa, Jesus fica com eles. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora coloca eles em uma mesa. E a mesa, ela representa um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento. Jesus chama esses dois homens, que estavam sem percepção nenhuma, e até aquele momento eles não sabiam o que era Jesus. E aí Jesus vai lá, parte o pão, ceia com eles, e a Bíblia diz o quê? Que os olhos deles foram abertos. E aí eles comentam isso que a gente leu no versículo 33. E um disse para o outro: mas não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente? Sabe, e o que tem acontecido em nossos dias é isso. Talvez você tenha frequentado cultos, você tem vindo aqui na sua igreja, você tem frequentado os ambientes de Cristo, de Jesus, onde Jesus tem se manifestado. Só que talvez você está num estado de falta de fé, falta de esperança, falta de convicção, desiludido, alguma decepção aconteceu com você. E aí você chega nesses ambientes, você está como esses dois homens, o seu coração até arde, sabe? Você sente até aquele arrepio, você chora, você fala: nossa, que lindo o que está acontecendo aqui, nossa, que legal. Mas você não reconhece Jesus, você não consegue compreender que Jesus, Ele está do seu lado, Ele está em você, Ele está falando com você. Mas seu coração talvez está tão gelado, está tão frio, que você não tem tido essa percepção. Até arde dentro de você, mas não te dá a capacidade de ter a percepção do que Ele está fazendo na sua vida. Mas a boa notícia é que Jesus quer nos levar para a mesa de novo. Que Jesus quer nos levar para esse lugar de relacionamento e de intimidade de novo. Sabe, não importa quantas vezes você peque, você caia, você abandone, Jesus, Ele é amor, Jesus, Ele está disponível para você, Jesus, Ele te perdoa, Jesus, Ele te quer na mesa, porque Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer se revelar para você, Ele quer fazer você entender que talvez o sentido que você está buscando lá fora, você só vai encontrar em quem Ele é. O sentido da existência, da sua existência, você só vai encontrar nele. Jesus, Ele quer nos levar de volta a esse lugar de intimidade com Ele. A esse lugar onde os nossos olhos serão abertos. E nós vamos poder contemplá-lo. E onde é nesse lugar onde Ele vai se revelar um pouco mais profundo a nós. Nós vamos ter um entendimento de Jesus que nós nunca tivemos antes. Nós vamos conhecer e experimentar Jesus de uma forma que nós nunca experimentamos antes. É esse lugar profundo. O que Deus tem para mim e para você não é o raso, não é o superficial, não é o comum, não é o que todo mundo está fazendo, mas é um lugar mais profundo, onde nós vamos entender quem Ele é. A pergunta para mim e para você nessa noite: que estilo de vida, o que nós estamos vivendo? O que nós queremos viver com Jesus? Será que nós queremos realmente viver a intimidade ou a performance? Performance ou intimidade? O que você está disposto a viver com Jesus? E esse é o último ponto que eu queria aqui falar com vocês. Intimidade versus performance. O que você vive? O que nós temos vivido? Em Mateus capítulo 15, Jesus, Ele vai dizer assim, ó: esse povo, ele me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois eles ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E aí Jesus chama a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender, o que entra, não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês que se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus aqui está confrontando os fariseus. E quem eram os fariseus? Era uma seita religiosa. Eram homens que se diziam ser cristãos. Eram homens que tinham a Torá como a sua lei, que decoravam. Eram homens que tinham a lei com eles ali. E agora Jesus está dizendo: olha, você está vendo esse povo que se diz me conhecer? Eles estão me adorando com os lábios, eles estão me honrando com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E aí Jesus agora vai dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. E por quê? É porque muitas vezes o que sai da nossa boca não é coerente com o que está no nosso coração. Muitas vezes o que sai da sua boca é algo que você está falando por falar. Quantas vezes que você diz: Jesus, eu não peco mais nessa área. Aí passa 2 dias na mesma área, você peca. Não, Jesus, agora eu vou me entregar por completo. E aí na primeira situação que acontece com você, você desanima. Então, muitas vezes coisas que falamos não é coerente com aquilo que realmente está no nosso coração. E é por isso que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E aí agora Jesus está dizendo que existe um povo que honra Ele com os lábios, que levanta as mãos, que grita glória a Deus, que gira no manto, só que o coração está longe dele. E nós precisamos pensar sobre isso. Que tipo de vida nós queremos viver? O que tem movido o seu coração? Por que você acorda? Por que você ora? Por que você dorme? Por que você vive? Por que você está aqui? O que te move? Qual é a sua esperança? O que alegra mais o teu coração? O que te satisfaz mais? Será que você já parou para pensar sobre isso? Porque o que nós mais temos hoje é mensagens. Você tem dúvidas sobre um tema, você vai lá no YouTube, você vai lá no Instagram, você pesquisa, você vai ouvir sobre aquilo. Talvez você tenha um influencer preferido, e talvez você está preferindo mais o seu influencer do que o próprio Jesus. Você para ouvir mais seu influencer na internet do que Jesus, no seu quarto de oração, no seu secreto. Você dá mais ênfase, muito mais para alguém que nem te conhece, do que para Jesus, que te sonda por inteiro. E aí você não dá lado, você não ouve Ele. Você não para gastar tempo com Ele. E aí, nós corremos o grande risco de viver uma vida de performance. E é por isso que nós, muitas vezes, nunca estamos satisfeitos com nada. Nós lançamos uma série hoje, e amanhã já estão pedindo outra. Mais um show, mais uma conferência, mais um acampamento, mais uma música. Nós não estamos satisfeitos com nada, porque o nosso foco está no que está acontecendo, mas não no Deus que está regindo todas as coisas, no Jesus que está em todas as coisas. E aí nós corremos o risco de sermos o quê? Consumistas da presença, consumistas de igreja. E essa é a grande questão, que se a atividade parar, ela vai revelar a nossa falta de intimidade. Se o barulho parar, talvez eu e você, nós vamos ficar assustados com o barulho interno dentro de nós, pela falta de propósito. É por isso que muitos, quando veio a pandemia, nunca mais voltaram para a igreja.
porque o coração deles já tinha se desviado faz tempo. E aquilo só revelou o que estava no coração deles. Então, cuidado, para você não ser um jovem consumista de igreja e consumista da presença. Você precisa honrar a presença, amar a presença, e não ser um consumista dela. Nós precisamos nos atentar com isso. Porque muitas vezes nós estamos até melhorando as nossas performances, mas nós não estamos mudando os nossos interesses. A nossa performance muda, mas o nosso interesse não. Talvez você quer bater os seus recordes, de orar mais, de ler mais, de jejuar mais, mas você continua no mesmo lugar. Porque melhorar a sua busca não é quebrar os seus recordes, mas é aumentar o seu interesse por Deus. Não é sobre o recorde que você quebra, mas é quão perto de Jesus você está. É sobre isso. A vida de performance, ela é uma fraude, porque ela faz você criar da sua vida uma novela, e te coloca ainda como a personagem ou o personagem principal. E é quando você tira a centralidade de Cristo da sua vida. E aquele que vive uma performance, você pode ter certeza que ele é um procrastinador. E sabe o que é a procrastinação? É a arte de manter o ontem. Ah, Jesus, mas eu já orei ontem, eu preciso orar hoje? Ah, Jesus, mas eu já li a Bíblia ontem, eu preciso ler a Bíblia hoje? A procrastinação, ela é a arte de manter o ontem. Então, o que você buscou ontem em Jesus, deixa eu te falar algo, não é o suficiente. Hoje tem algo novo. O que você está buscando hoje, amanhã não vai ser o suficiente. Amanhã tem algo novo dele para você. E eu e você precisamos estar nesse lugar. Toda vida de performance, ela tem um prazo de validade. E é por isso que muitos desanimam e caem e abandonam. Porque não tem fundamento. Tem aparência, mas não tem fundamento. Aquele que vive de performance, ele é alimentado por elogios e aplausos. Mas aquele que vive a intimidade está satisfeito em Cristo e não precisa de mais nada. Sabe, o nosso coração precisa entender isso. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. E é somente em Jesus que as nossas máscaras caem. É por isso que o lugar secreto é o melhor lugar para se estar. Eu não preciso fingir ser quem eu não sou. Eu não preciso de uma roupa bonita, eu não preciso de uma maquiagem, eu não preciso de um perfume, porque Jesus me conhece. Jesus, ele sabe tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu preciso. E é somente na presença dele que as nossas máscaras caem. Então não adianta você querer viver uma vida de performance. Não adianta você querer falar como crente, agir como crente, se vestir como crente, se o seu coração estiver longe de Jesus. Um dia a sua máscara ela vai cair, porque todas as máscaras caem diante de Cristo. E é o momento que nós temos um confronto com a gente mesmo. Sabe aquele momento que Jesus ele te coloca num espelho e mostra você, para você mesmo. E aí você começa a enxergar, nossa, como eu sou pecador. Nossa, como eu sou imundo. Nossa, como eu sou falho. Como eu sou irado. Como eu sou desobediente. Como eu sou rebelde. Nossa, como eu sou isso. Como eu sou aquilo. E aí Jesus olha para você e fala, você é. E você estava se achando o bam aí. A última bolacha do pacote. Mas você é isso que eu estou te mostrando agora. Mas vem aqui que eu posso te transformar. Vem aqui que eu posso te tornar agora a minha imagem e semelhança. Mas a sua máscara precisa cair. A sua performance precisa ser quebrada. Vem comigo, porque eu tenho um melhor caminho para você. Vem comigo porque eu sei a identidade que eu te criei para ser. E você não precisa enganar ninguém. Você não precisa ser quem você não foi criado para ser. Porque eu te conheço.
Eu conheço a sua estrutura. Eu sei que você é pó. Eu sei que você tem dificuldade com pornografia. Eu sei que você tem visto imagens imoral. Eu sei que as suas rodas de conversa não são legais. Eu sei que os vídeos que você está vendo não são bons. Eu sei que as conversas, os grupos que você está, não são bons, não são legais. Eu te conheço, vem cá. Deixa eu te transformar. É em Cristo que as nossas máscaras caem. E elas vão cair hoje. Que o seu coração esteja disposto a entregar tudo a Jesus. E não viver mais uma vida de performance. Você pode servir bem. Você pode fazer muitas coisas boas. Você pode ser talentoso no que for. Você pode ser a melhor pregadora, o melhor pregador. Ser a pessoa que toca o melhor instrumento. Mas se o seu coração estiver longe de Jesus, para Ele não é nada. Você pode fazer, trabalhar para Jesus. Mas se o seu coração, se o meu coração não estiver nele, para Ele não é nada. E entenda algo, frieza é pecado. Se o seu coração é um coração que está frio, você está em pecado. E é pecado porque quando João ele escreve a carta em Apocalipse, a igreja de Éfeso, era uma igreja muito ativa, era uma igreja que fazia muitas coisas para Jesus, era uma igreja que servia muito bem, a performance da igreja era muito boa, mas o coração dela não, porque ela tinha abandonado o primeiro amor. E aí Jesus escreve uma carta para ela. Pegando um gancho, se Jesus fosse escrever uma carta para você, o que você acha que ele escreveria ao seu respeito hoje, na situação que você se encontra? Na situação que o seu coração está hoje, qual seria a carta que ele enviaria para você? Para essa igreja ele disse, olha, a sua performance está muito boa, você faz muito bem, você serve muito bem, mas eu tenho uma coisa contra ti, você abandonou o primeiro amor. Volta, se arrepende, pega o caminho de volta, porque o seu lugar é perto de mim. Eu não quero o que você faz, eu quero o que você é. Eu quero quem você é, eu quero o seu coração. Jesus ele não está preocupado com as suas mãos, Jesus ele quer o seu coração. Ele quer o meu e o seu coração. A performance ela não substitui a intimidade. Porque como eu disse, você pode ser a pessoa mais ativa na sua igreja, mas se o seu coração estiver longe de Jesus, tudo que você faz se torna em nada. E o maior anseio de Jesus por nós não é apenas que eu e você simplesmente o busque, mas é que nós queiramos buscar a Ele. Sabe, Jesus anseia para que todo dia eu e você acorde querendo buscar Ele, querendo desejar Ele, querendo amar Ele, querendo honrar a Ele com a nossa vida, porque nós existimos para isso. Olha para a pessoa do seu lado e diz, você existe para adorar a Deus. Você existe para conhecer Jesus. Se coloca de pé. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu tenho mais algumas coisas, muitas coisas aqui para falar ainda, mas não dá tempo. Mas eu queria realmente que você pensasse em como se encontra o seu coração. Feche os seus olhos aí. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração agora. Peça para Ele te revelar o seu coração.
Peça para Ele te mostrar você para você mesmo. Talvez o seu coração é um coração que está ferido. É um coração que se encontra decepcionado, amargurado. Talvez você tenha frequentado cultos e mais cultos e não tenha conseguido sentir a presença de Deus. Talvez você tenha se perguntado, você tenha se questionado, e há tantas dúvidas no seu coração, são tantas barreiras no seu coração que têm impedido você de conhecer quem Jesus é, de ter uma experiência real e profunda com quem Jesus é. E isso tem levado você a viver uma performance. Então você tem vivido um estilo de vida aonde você finge ter uma vida com Deus, mas não tem. Você finge ter uma vida de oração, mas não ora. Você finge conhecer um Deus que você não conhece. Sabe quando Pedro achava que conhecia a Deus, que conhecia Jesus? E aí Pedro, ele olha para Jesus e fala: não, Jesus, eu nunca vou te trair. Eu nunca vou negar você. Eu estou contigo. Hashtag é nóis, Jesus. Eu estou com o Senhor até o final. Não, eu te conheço e eu não vou te abandonar. E instantes depois, Pedro nega a Jesus. E talvez você se encontre dessa mesma forma. Talvez você tenha sido conduzido a ter uma decisão radical que você precisa tomar, porque não dá mais para você viver de qualquer jeito. Não dá mais para você adorar a Deus e adorar o mundo. Não dá mais para você adorar a Deus e adorar uma vida de pornografia, de sensualidade, uma vida de pecado, de mentira, de rebeldia, de ira. Não dá mais para você sustentar isso. Não dá mais para você sustentar um personagem que você não foi criado para viver. Deus não te criou para ser um personagem, Ele te criou para ser filho e filha com uma identidade estabelecida. E é por isso que não tem como e não dá mais para você fingir ser quem você é, quem você não é. Não dá mais para você colocar uma máscara e todos os lugares que você frequenta, você coloca uma máscara diferente. Talvez para ser reconhecido pelas pessoas. Talvez para ser aceito por amigos que você não tem a ousadia de abandonar. Que talvez Jesus já está te cobrando sobre isso. Que você precisa abandonar essas amizades que não têm te feito bem. Que você precisa parar de frequentar esses lugares que não tem mais sentido para você. E aí talvez por não tomar essas decisões, o seu coração tem se esfriado. Talvez as situações que acontecem dentro da sua casa, com os seus pais, com a sua família, tem esfriado você, tem te desanimado, tem te deixado sem esperança. Talvez você está aqui nessa noite, você tem enfrentado uma tristeza que você não sabe de onde está vindo, uma angústia, uma ansiedade que você não sabe de onde vem. Isso tem te esfriado, isso tem roubado a sua fé, a sua esperança. Sabe, peça para o Espírito Santo agora se revelar para você. Peça para o Espírito Santo fazer com que o seu coração volte a queimar por Ele. Peça para o Espírito Santo fazer com que a chama no seu coração ela volte a queimar de paixão. Peça mais fome. Peça mais anseio. Peça mais desejo para Jesus. Eu quero ouvir
Peça, Jesus, me faça mais apaixonado pelo Senhor. Jesus, não permita o meu coração ser um coração frio, ser um coração gelado, ser um coração que não sente nada, que não ouve, que não vê.